meu vídeo está mais especial do que nunca, porque eu estou entrevistando João Paulo Anjos França. Aquela pessoa que todo mundo conhece. Vocês sabem quem é, né, que eu tô falando? Não? Eu tô falando de John Draw! Menino, para com isso, que eu acho que só o Serasa sabe meu nome, tá? Agora, você pode dar um Google aí que a gente vai saber de muito mais coisas, mas eu quero saber de coisas que eu acho que ninguém te perguntou. Ai, o que Ou é? perguntaram. Eu tô solteiro. Calma, não é isso. Ei, sério, como é que começou a sua carreira? Primeiro, você tem 24 anos. Tenho 24 Nasceu em anos. Salvador. Baiano de Salvador. Conte-me mais. Então, eu tenho 24 anos, bonito, pleno, com essa pele maravilhosa de 15 anos. E desde pequeno, eu sou da geração da internet, né? Quando a internet começou a melhorar, esse lance de ter internet aí acaba muito melhor, foi a minha geração. Então eu nasci com a internet já boa, então eu já permitia ter um acesso melhor. Eu já nasci com a internet boa, é Ah, amor, desculpa, maravilhoso. não tava discado ainda. Então, com isso, eu já era um ratinho da internet. Eu era aquele menino que tinha 4 perfis lotados no Orkut. Eu tinha Fotolog, meu Fotolog na época já bombava, já tava famosinho no Fotolog. Tipo, na época do colégio já era tipo... Da época do colégio já era o pop do colégio e já era famosinho e tal. E aí, nessa época, eu conheci os blogs, que eram os primeiros influenciadores da internet. Quem são? Eram os blogs. Os blogs, tá. Foi. E aí eu criei o primeiro blog, que foi no Blogspot ainda, que era um blog que eu falava sobre as fofocas de celebridades gringas. E o nome do blog chamava Drops Information, que era pequenas gotas. Era tipo assim, eu pegava notícias do TMZ e tal e traduzia para a versão brasileira mais baianada. Então esse site, sei lá, chegou a ter 500 mil visualizações. Putz, isso há quanto tempo atrás? Ai, sei lá, em 2008, 2007, 2008, mais ou menos isso. Foi na época que começou a surgir essas It foi bem Girls na época, na foi bem na gringa, época, tipo 10 anos. MySpace e tal. E aí eu criei esse blog, mas ninguém sabia quem era eu, até porque eu tinha medo de me expor, porque, Salvador, E menino tu e gongava a tal. galera também. Eu não gongava a galera, mas eu falava de humor e assim, pra menino de Salvador, isso é uma coisa fútil. Então Tá. eu ia sofrer bullying por causa disso, então eu não contava pra ninguém. Mas aí assim, eu já ganhava um dinheirinho, uns dólares com esse blog. Por causa das visualizações Aí Google AdSense e tudo tá, mais. legal. E aí o que acontecia? Criei esse blog, fiquei nesse blog e aí eu comecei a ter paixão por internet. E aí eu conheci o Twitter e eu vi a possibilidade de você trabalhar com o Twitter, que eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas que já estavam fazendo os publis naquela época, que ninguém chamava de publi, era tipo o tweet patrocinado. E eu percebi, opa, ali tem alguma coisa que pode se envolver. Eu gostei daquilo, sabe? Podia imaginar trabalhar em casa. E com essa brincadeira, quando eu terminei o colégio em 2011, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora da vida? Eu tava com 18 anos, que eu perdi alguns anos na escola e tal. Entendi. Eu tava com 18 anos e falei, gente, o que eu vou fazer na vida? Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E a única coisa que eu pensava era ou fazer moda, que eu sempre gostei de moda, ou fazer publicidade. Não, moda, mas assim, moda em Salvador, Nordeste, era um cenário muito ruim. Até hoje mas antigamente era muito ruim. Era mais distante também. Era muito mais distante, uma realidade de uma pessoa que não tinha ninguém no meio da moda, na família, pra ajudar. E aí eu falei, gente, a publicidade, porque tem tudo a ver. Trabalha com internet, comunicação, criação, coisa que eu sempre gostei de fazer, que era criar. Eu sempre gostei de pegar um caderno pequeno e fazer minha capa própria, sabe, por foto. Então eu falei, vou fazer publicidade. Aí eu entrei na faculdade de publicidade e eu briguei contra meus pais, né? Porque meus pais não queriam que eu fizesse publicidade. Se ele fizesse o quê? Direito. Tudo E eu a falei, ver, moço. tudo a ver com Aí eu falei pra isso. minha mãe, eu não vou conseguir carregar um vatimeco, Não, já tô te imaginando no fórum. Eu ia de gravata rosa. E aí o que aconteceu? Eu fui, briguei com meus pais e entrei na faculdade. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi telemarketing, porque eu não tinha experiência nenhuma de trabalho, o único trabalho que me pegou pra continuar pagando minha faculdade. Aí no terceiro. Então tu pai falou assim, quer fazer publicidade? Vai, agora tu paga. Foi exatamente isso. Te vira. Te vira. Porque eles acharam que era capricho e eu ia desistir. Aham. E aí eu continuei fazendo. No terceiro semestre eles viram que era aquilo que eu queria e falaram, então vamos fazer, vamos ajudar e tal. E quando chegou mais ou menos no quinto semestre, eu falei, gente, não é isso que eu quero fazer. Não tem nada a ver, não é trabalhar em agência, criação, essa condição de vida de não ter hora de sair de agência. Não era aquilo que eu queria, eu não me via trabalhando aquilo. Era uma coisa muito... Por mais que era agência, era algo muito preso. E eu não tinha possibilidade, eu não tinha tanta liberdade de criar como achava que eu iria ter. E que na verdade não existe canal melhor no mundo de liberdade Do que a internet. E aí o que aconteceu? Cada um é o seu veículo, né? Lá no Salvador não existia nenhuma faculdade que tinha um curso de comunicação digital. Eu comecei a pesquisar sobre isso e eu comecei a me interessar.
E aí eu comecei a estudar mais, mas me questionei na faculdade. Gente, a gente precisa ter esse curso aqui. E aí nessa época nenhuma faculdade lá em Salvador tinha. Minha faculdade foi uma das primeiras a colocar. Colocou um professor, que era um professor que era professor de criação, mas ele adorava a internet e colocou ele pra ensinar alguma coisa. Então a gente trocava muita experiência com isso. E graças ao meu blog, eu fui chamado. O teu blog continuava. Continuava, mas não postava com tanta frequência. Eu fui chamado pra trabalhar no primeiro estágio, no meu primeiro estágio forte, assim, na área de internet, que era pra ser social media da agência. E eu falei, gente, engraçado, eu não tinha nenhuma teoria, eu não tinha nada na prática a não ser meu blog. Que era crítica, que era saber escrever bem, uma crítica e tal. E eu falei, vou falar que eu tenho experiência horrores, eu vou chegar lá e arrasar. E aí eu comecei a trabalhar como social media, começou a me despertar outros feelings, como criar planejamento e estratégia de como conseguir fazer isso. E aí, tipo, eu entrei na época... Olhou pra internet não só como uma pessoa que tava vendo e curtindo, foi. mas isso tem um negócio por Como trás. entender que aquilo ali poderia funcionar, sabe? Entendi, legal. Como é que algumas pessoas... A minha primeira dúvida era, como é que algumas pessoas conseguiam bombar na internet e outras não? Aconteceu alguma coisa. Mesmo você se sabendo, seu subconsciente, você fazia algo pra aquilo dar certo. Tu tem a resposta hoje? Eu acho que é você ter um cuidado. Tem alguns truques, sabe? Mas eu acho que não tem uma resposta sólida sobre isso. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar com isso, a me interessar muito mais. E eu entrei na época nessa minha agência, o meu cliente ele tinha, sei lá, 1.000 seguidores. Na época eu entreguei ele em 6 meses com 40 mil seguidores. Sério? E nenhum comprado. E aí eu entendi que o lance era criar conteúdo. Era trazer um conteúdo legal. E chamar essa atenção, né? Era, na época meu cliente era uma editora jurídica. Ou seja, é uma coisa moldada pra ser sério e formal. E eu falei, gente, eu tenho que pegar uma coisa mais fun, sabe? Uma coisa mais feliz. Uma coisa mais divertida. Porque assim, direito já é uma coisa muito maçante, muito séria. Então, mostrar que a gente pode falar algo sério de um tom mais suave. E isso começou a trazer mais conteúdo, Chamou mais atenção, engajamento. né? Exatamente. E aí eu percebi que o lance era conteúdo. E com isso eu já tinha meu Instagram e tudo mais. E em 2014, assistindo a premiação de um Red Carpet, que eu já comentava no meu blog, site e tal, a Kim Kardashian passou usando o look e todo mundo começou a criticar o look dela, porque era curta, era um bom man na época. Ai, como é que ela tá usando esse look e tal. E aí veio uma reflexão minha na internet que assim, ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa, hoje me deu a oportunidade de trabalhar, ao mesmo tempo é um meio muito maldoso, sabe? É a terra de ninguém. É, tipo Todo isso. mundo fala o que quer falar, todo mundo mete o Isso. pau. E assim, as pessoas machucam as outras pela verdade. internet, descontando alguma frustração que ela passou na vida real. E isso acaba machucando outra pessoa. E aquilo me incomodou muito, essa cobrança que as pessoas têm com as celebridades. E com essa brincadeira eu falei assim, sabe de uma? Eu também tenho um look igual da Kim Kardashian. Passando pela minha sala de estar, tinha um tapete que parecia muito a estampa do vestido, uma coisa bem colonial e tal. Peguei a foto, postei a foto. Aí eu fui dormir, aí a Kendall curtiu a foto na época. Sério? Foi. Curtiu a foto na época. No mesmo dia? No mesma noite. Curtiu a foto na época. E quando ela curtiu a foto foi parar em vários tabloides americanos. A Camila Coutinho foi a primeira Instagram a postar essa foto. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato até com ela, por sinal. E aí a foto viralizou e eu comecei a ganhar seguidores. Mas ninguém sabia quem era aquele menino. Era aquele menino engraçado, gordo, postou uma foto de tapete, whatever. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar e perceber que a galera tava gostando daquilo. Porque a gente tá falando sobre isso agora. As pessoas levavam a moda muito a sério. Exatamente. E você falou, peraí, tem um espaço aqui na moda Exatamente. que eu posso brincar e vou fazer aquilo que eu quero me expressar. Exatamente. E nesse período ainda ninguém me conhecia. Aí o que eu fiz? Uma semana, passou um tempo, rolou o casamento da Preta Gil. Lembro demais. E aí a Anitta, foi pra esse casamento usando o vestido de fast fashion de, sei lá, R$80. E a galera entrou massacrando ela de novo e isso me incomodou muito. Como é que as pessoas criticam a própria realidade. Calma, você só tinha feito o da Kim. Exatamente. Aí nunca mais fez nada. Passou um tempinho e nunca tinha feito nada. Tipo, tinha ganhado poucos seguidores, mas ninguém sabia quem era aquele menino. E aí, o que aconteceu? Isso me incomodou muito, a forma que as pessoas... E me preocupou como é que as pessoas criticam a realidade que é a nossa. A nossa realidade não é usar uma Chanel, hoje temos outras prioridades. Claro. A realidade da gente é usar o que tá a favor do nosso bolso. Tudo é relativo. E tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, o que aconteceu? Aí eu falo muito o que é que aconteceu, porque eu acho tão incrível falar isso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiz o look e postei no Instagram meio que assim, ó. Eu também sou Anitta. E meio que pra mostrar pra meus amigos na época, tipo 1.500 seguidores, que você também pode se sentir uma diva. Quantos seguidores? 1.500, meus amigos. Que você pode ser uma diva usando o que tem em casa.
basicamente usar a criatividade. Você não precisa gastar 30 mil reais no vestido. Eu acho que você precisa se adequar à sua realidade, entendeu? Quando eu postei a foto viralizou. E nessa foto eu tinha colocado minha marca d'água. Aí rolou uma estratégia, uma estratégia de comunicação pra mim. Eu percebi que a galera gostando daquilo. E não sabia de onde vinha. E não sabia de onde vinha. Então você colocou já. Aí essa foto eu tinha feito na cozinha. E quando essa foto bombou, a foto viralizou, os artistas brasileiros começaram a me seguir. E eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo aqui diferente. E aí, passou uma semana, rolou outra premiação, fiz a Jennifer Lopez, fiz a mesma marca d'água e falei, vou ter que fazer na cozinha para as pessoas assimilarem. A primeira foto é essa. Cria uma identidade pro John Drops, da cozinha. E aí as pessoas começaram a seguir, começaram a assimilar. Então aquela fidelidade de público eu comecei a criar através desse pequeno conceito. Cozinha, o nome, o jeito, a mesma coisa. Mas aí eu acho que a primeira eu falando de ti, né? Eu comecei a te acompanhar, vi a foto, putz, legal. Sim. Comecei a seguir. Depois eu comecei a querer saber quem é você. Que horas foi que tu falou assim, cara, agora tá na hora de falar quem eu sou? Expressar a minha identidade. Então, tudo começou por brincadeira, mas tinha esse meio que fundo de senso crítico. Só que eu queria deixar isso mais verbalizado, até pra que vocês entendessem que não é uma coisa fútil. Porque tem algumas pessoas que olham a minha primeira foto e acham que aquilo é bobagem e tal. Então, o que eu percebi? Eu comecei a entender que eu tava falando com um público que era Maria, que mora no interior do Cabral do Judas, e Cristina, que é médica, que mora em Londres, que tem uma bolsa da Birkin. Então, eu conseguia conversar com esses dois públicos. E o que eu queria? Gente, eu gosto de moda. E eu acredito que a moda é uma coisa muito importante, porque a moda conta a história do mundo. Se hoje a mulher usa calça, é por causa da Coco Chanel. Então, a moda passa por referência... Fora que a gente representa muito o que a gente veste. Exatamente. Tá muito na essência da gente. Então, com isso, eu falei assim, eu preciso falar de moda, mas eu quero falar de moda não pra aquela Cristina, médica, porque ela não sabe o que é aquilo, mas eu quero falar pra Dona Maria, que não tem obrigação nenhuma de saber, mas é importante ela saber isso, porque é um leque de bagagem de informação que ela vai ter a mais. E aí eu comecei a falar um pouco sobre isso. E aí eu recebi uma vez uma mensagem de uma mulher que ela descobriu que era Chanel por causa de mim. Então eu fiquei assim, gente, eu passar a informação para ela de uma forma tão simples que ela consiga entender é demais. Aqui não você pegar uma revista que fala sobre moda, parece que a Dona Maria ela não vai entender bolufas o que está acontecendo ali. Mas aí se você consegue triturar aquilo e explicar para ela de uma forma mais dinâmica, mais na realidade dela, ela consegue entender. O John Drops, ele é um crítico do mundo da moda, só que com muito humor. Ele quer criticar, de alguma forma? Eu quero criticar porque assim, como a gente estava conversando, a moda hoje tá tão cansada dela mesma que ela tá apelando para outros meios, sabe? O meio de sustentabilidade, o meio da comunicação mais dinâmica, então vem as blogueiras por causa disso. Então se a própria moda tá cansada, imagina as pessoas que durante anos foi escravizada pela ditadura de beleza, padrão, onde você tá namorando porque você vai ter que comprar aquela bolsa tal. Então, acho que a galera tá cansada disso, sabe? A gente usa isso como parâmetro quando a gente descobre que a top model que chamou mais atenção na Fashion Week passada foi a transexual, a Valentina. Então você percebe que a perfeição, aquele padrão de perfeição tá tão cansado hoje que as pessoas querem ver o diferente. Então através do diferente, porque eu fujo totalmente de qualquer padrão de beleza que a sociedade põe como uma perfeição, eu quero mostrar que você, brasileiro, gringo e tal, não precisa se encaixar nesse perfil para você se sentir alguém, sabe? Então, e pra ser importante. Exatamente. Então eu me sinto muito empoderado de trazer essa Qual foi o momento que você falou assim, cara, eu tô com Deus? Menino, isso aconteceu, tudo isso aconteceu. Eu tô chocada, aconteceu isso. Putz, esse é o momento que mais marcou. Tudo isso aconteceu em 2014, 2015, mais ou menos. Só que aí no carnaval de 2016 em Salvador, eu fui convidado para ir pro Camarote de Salvador, pela Glamour. Que aí eu já tinha relacionamento com a Mônica Salgado, até que viramos amigos. Hoje é uma das pessoas mais incríveis que eu admiro no meio. Mônica, amo. Beijo, Mônica. Beijo, Mônica. Vem pra Salvador, linda. E o que acontece? Eu fui pro Camarote de Salvador, choveu gente pra vir falar comigo, tipo, pra pedir pra tirar foto. Falei, gente, quem é que a pessoa tá pedindo pra tirar foto comigo? Não tô devendo nem ela o cartão dela. E aquilo ali pra mim passou eu ser reconhecido na rua. Primeiro, pra você ser reconhecido pelo público, ou você tinha que fazer Malhação, ou Big Brother, ou alguma novela. Eu nunca tinha passado nem na TV. Engraçado que pra eu ir pra TV eu tive que ter mais essa repercussão na rua.
Então, assim, como é que as coisas acontecem hoje, né? Hoje você não precisa ir pra TV Não. pra ter uma mídia espontânea. Não, muito pelo A contrário. internet me deu essa possibilidade. E ali sim eu percebi que o John Drops estava surgindo e dando uma cara nova para o mercado digital. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi saber como, porque quando começou eu não ganhava dinheiro com aquilo. Era uma brincadeira, eu tava ficando famosinho e tal, mas eu não tava ganhando dinheiro com aquilo. E eu não tava mais com tesão de trabalhar em agência, eu queria trabalhar com uma coisa que eu amasse. Não, isso estava dando certo, você falou assim, agora eu vou ter que fazer isso dar certo. E aí o que aconteceu? Eu fui, na época do meu estágio, pedi demissão. Minha irmã mora em São Paulo, fiquei um mês em São Paulo e comecei a tentar entender aquele mercado lá. Já tinha relacionamento com algumas pessoas abriram porta pra mim, outras fecharam. E eu agradeço muito a elas, porque hoje eu sei que existe esse meio paralelo do bem e do mal dentro desse meio. E eu comecei a perceber que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. E quando eu percebi que não foi nem assim, eu fui atrás, e aconteceu. Agora, por exemplo, teus pais acharam ruim. Sim. Tu entrar na faculdade de publicidade, o que é que eles acharam do John Drops? Cara, quando o John Drop surgiu, meus pais acharam que era loucura, uma brincadeira. Até porque eu sempre fui muito voltado pro lúdico, pro caricato. Então, era uma brincadeira a mais que ia acontecer, que um dia isso ia parar e tal. Só que aí eles começaram a perceber que era um trabalho. Comecei a viajar. Eu nunca tinha viajado sozinho. Imagine, uma pessoa começar a viajar o Brasil inteiro sozinho. E muito. Cara, o John tá Muito. toda hora em algum lugar. Falou, John, tu já tá aí, cara. A gente se encontra em São Paulo. Não. Parece que tava semana passada em tal lugar. Toda hora. É uma coisa atrás da outra. Ó, gente, eu já tô milhares pra ir pra viajar fora do país. Louca! Mas tem muito E mais aí, pra fora do país. e o que aconteceu? Então, quando eles começaram a ver que aquilo tava sendo sério, começou a entrar dinheiro, aquele lance de pai, quando vê dinheiro, sabe que aquilo tá dando certo, aí eles perceberam que realmente era uma coisa que eu tava fazendo por amor e era minha profissão. Foi o trabalho que você fez, que você falou assim, Vini, esse trabalho me marcou muito. Porque eu que comecei brincando, ter sido convidado pra Sim. participar disso, pra mim é uma coisa muito séria. Então, meu primeiro trabalho grande foi o da Trident, que eu fiz com Wesley Safadão, Flávia Pavanelli e o Picon. Eu tinha, sei lá, uns 400 mil seguidores na época. E eu não sabia esse lance de alcance, de como entregar um projeto para um cliente e tudo mais. E eles simplesmente me pegaram e acreditaram em mim. A dona da agência é muito minha fã, a Ana Zambon. Então ela... Ana, beijo. Demais. Então ela era muito minha fã e ela Incrível falou, ela. não, vamos fazer com o John. E então eu tava no meio de perfis de 1 milhão de seguidores e eu lá. Então foi muito bom pra mim, eu aprendi muito e assim também como foi bom pra eles, porque foi uma novidade colocar um John Drops, uma mídia totalmente diferente. Então aquilo ali pra mim eu falei, gente, a proporção que eu posso tomar, sabe? Então eu percebi que eu poderia ser muito mais do que um Instagram. Ei, mas não gera uma ansiedade quando você dá uma bombada na internet, você consegue milhões de seguidores, você tá fazendo aquele público e as pessoas gostam, mas tudo a gente tem que se modernizar, mudar, se reinventar, inovar. Sim. Isso gera angústia. Cara, isso não me gera angústia. O que me gera angústia é essa inércia. Eu não gosto de ficar parado. Eu já tô pensando em outras coisas. Por exemplo, ontem já tava tendo ideias pra trazer coisas pro meu conteúdo no Instagram. O que me deixa angústia não é nem isso, mas sim a cobrança que as pessoas colocam em você, essa expectativa que as pessoas colocam em você. Mas como tudo eu comecei por uma brincadeira, eu levo isso muito como um hobby. Eu sei que é um trabalho, eu tenho um sério. Mas na hora que tu for levar a sério, perder essa coisa da leveza da brincadeira, vai morrer. Vai morrer, perde a graça, eu não vou conseguir passar um conteúdo legal. Mas eu faço tudo por amor, tudo muito por tesão. Então no dia que isso aqui falar, ai gente, eu não tô mais gostando disso, eu não tenho problema nenhum em parar isso aqui, até porque eu nunca fiz isso por fama. A fama é gostosa, a vaidade, gente. Eu sou escorpiano, né? Então, a vaidade é muito maravilhosa. Então, você ser reconhecido, você ganhar coisa de graça. Porque, gente, meu sonho de ser blogueirinha era ganhar mimos. Eu queria ganhar Ele ganha recebidos. mimo, ele ganha passagem, viagem, enfim, Então, não comida. para. E o bicho tá ganhando dinheiro. Não tá ganhando dinheiro? Ganho. Eu tô, graças a Deus, hoje uma renda principal é o meu Instagram e minha imagem. Eu consegui fazer a imagem do John Drops e consolidar não só o Instagram. Mas onde é que tu quer chegar? Cara, então, eu tô com os projetos agora de ir pro YouTube. Eu tô com um projeto também de fazer uma coisa offline. Porque assim, é que nem aquele lance de mãe. Eu posso sair em várias matérias, em vários sites internacionais. Mas se eu sair num jornal de rua, impresso, é aquela satisfação, sabe? Porque aquilo ali eu quero pra sempre, amor. A internet Por pode isso que morrer tá aqui, hoje, gente. apagar. Você tá na Ivoga 35, aí tá aqui, já fez foto, já se Maravilhoso. jogou. Qual a maior diferença do John Drops e do João Paulo? Então, o João Paulo é filho mais novo, então era uma pessoa muito imatura. Entrou nesse meio de mídia muito novo, com, sei lá, 20 anos,
22 anos, então era muito novo, não conhecia nada da vida. Então o John Drops, ele amadureceu muito o João Paulo. Mas ainda assim existe uma diferença muito grande. Eu criei o John Drops pra ser um personagem que protegesse o João Paulo. O John Drops é mais feliz? O John Drops é mais feliz, é porque o João Paulo é muito mais introspectivo. O João Paulo gosta mais de Netflix e pipoca do que balada. É engraçado isso. Engraçado isso. Mas às vezes, ao mesmo tempo, eu consigo me perder um pouco sobre os dois. Mas o John Drops é minha drag queen, é minha RuPaul, vamos dizer assim. Que horas tá João Paulo? Ai, quando eu tô em casa assistindo Netflix 10 horas da noite, eu ligo o celular e fico vendo filme e comendo pipoca. Ou então quando eu tô com meus amigos, falando besteira e comendo cachorro quente. É muito louco isso, né? Que às vezes você se confunde com você mesmo, né? No início era no início era mais complicado, no início eu me confundia mais. No início eu ficava assim, gente, eu sou quem agora? Eu preciso ser quem agora? Só que eu acho que eu encontrei a receita certa pra ser o momento certo. Às vezes eu ainda me incomodo porque eu acabo permitindo que algumas coisas, algumas pessoas entrem no João Paulo e aí eu falo, ai gente, por que eu fiz isso, sabe? Não era o momento. Porque é muito louco, esse meio que a gente vive é muito louco. Muito louco. Vou dizer que é maravilhoso, mas... É maravilhoso, mas a gente tem que pisar bem Tem que pisar muito devagar, tem que botar um lambutamo na permuta, com certeza, e andar devagar, porque é um ambiente muito complicado. É um ambiente que você tem que ficar se consolidando a sua imagem o tempo todo. Olha, John Drops ou João Paulo, eu quero estar sempre perto de você. Ai, que fofo! Eu gosto muito. Eu vou mandar nudes pra ele, então. Ai. De novo, pô! Ai, cadê? Valeu, gente. Se inscreve aí, espero que vocês tenham gostado. Ai, deixa eu falar que eu achei blog, gente. Gente, se inscreve aqui embaixo. Comentem, curta esse vídeo aqui, dá like, compartilha pra todas as fotos. E segue a gente também no Instagram, que é maravilhoso. @JohnDrops, viu? Manda nudes. Valeu, galera.